Rafinha abençoa, né? Rapaz abençoado, família. Então, pega lá esse CD, você já deixa no seu carro lá, para a hora que você entrar, você já saiu ouvindo dizendo por aí, viu? Tem um clipe aí, só para me passar aqui? Só o áudio? Não, tem a pressa não, organiza aí, depois nós resolve. Juízes capítulo 13, versículo de número 24, quem achou diz amém? Depois deu a mulher à luz um filho e ele chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Amém? E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em esses nomes aqui, em Mané-Dan. Acho que é isso mesmo. Entre Zora e a Estaol. Irmãos, a palavra Dan, se você observar das 12 tribos de Israel, você vai ver que tem uma das tribos que chama Dan. Dan significa juízo de Deus. Diga para o seu irmão que está do seu lado, diga assim: Dan significa juízo de Deus. Amém, queridos? Irmãos, eu não vou ler o texto mais aqui, mas todo mundo já ouviu falar da história de Sansão, que quando Deus dá, Deus fala que ele vai ser nazireiro, para não rapar a cabeça, para não beber bebida, para ele não tocar em imundice, né? Em porcaria, né? Então todos sabem disso. Então eu quero pegar aqui do contexto para frente. O interessante que eu preciso te alertar aqui é que quando Sansão nasce com um propósito de uma jornada feliz. Amém? Quem está me ouvindo, levanta a mão, deixa eu ver. Se não tiver cura, Jesus, faz a obra. Aqui. Sansão nasce com um propósito de uma jornada feliz. Amém? Mas eu vou te mostrar os princípios que Sansão deixou de seguir e levou ele a uma jornada totalmente ao contrário daquilo que Deus tinha preparado para ele. Amém, queridos? Então vamos lá. Se quiser anotar, fique à vontade. Irmãos, antes de eu começar a pregar aqui, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Elias, pela vida do Dona Nilson. Eu vou falar com os irmãos, depois que eu conheci o pastor Elias, minha vida mudou. Minha vida mudou. Então, tem uma novidade aí, né, para a igreja, para nós. E tem quantos meses que eu vim para cá? Tem 4 meses que eu estou morando aqui, né, pastor? Em março, 4 meses. Irmãos, de 4 meses para cá, Deus tem feito coisa na minha vida, irmão, quer me espantar. Diga para quem está do seu lado, diga assim: o sobrenatural. Acontece do nada. Irmãos, está previsto aí para dia 2 de setembro. Depois eu vou conversar com alguns irmãos aqui da igreja, pedir permissão ao pastor. Dia 2 de setembro nós vamos ter aqui na igreja a conferência. Uma conferência de lançamento do meu livro, O Poder Judiciário do Céu. Vai ser fantástico, o livro já está na editora Getsemane, né? Já está com capa pronta, tudo beleza para a glória de Deus. Já está lá o livro, só uma questão de aguardar agora e pegar em nome de Jesus, amém? E isso aconteceu assim, amém? Para a glória do Senhor. Queria compartilhar isso para a igreja, em nome de Jesus. Então, dia 2 nós vamos ter uma conferência de lançamento do livro, que já vai estar disponível para a compra antecipada. Irmãos, esse negócio mudou minha vida. Esse negócio que está nesse livro lá, eu vou falar para os irmãos, mudou minha vida. E vai mudar a sua também, no nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Os 9 erros de Sansão. Diga comigo assim, voltando ao propósito. Escuta, querido. O primeiro erro de Sansão foi quando ele escolhe andar sozinho. Então eu vou pedir ajuda ali. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 7. Tem como pôr aí para nós? Provérbios 18, 7. Olha lá. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Queridos, o que eu aprendo com isso aqui? O primeiro erro de Sansão é que ele escolhe andar sozinho. Quem escolhe andar sozinho, ele leva as coisas do jeito que ele quer. Então ele vai do jeito que ele quer. Você já reparou que se olhar pela lógica, seria necessário
pastor Jorge? Um técnico na beira de campo? O técnico joga? Não. Mas o que o técnico faz? Ele corrige e ele vê os erros. E às vezes ele vê erro que quem está dentro do campo não vê, não está percebendo. E aí ele chama cá e diz assim: ó, cuidado ali, não vai ali, pega ali, faz ali. Então, quem escolhe andar sozinho está perdendo a noção do que é a direção de Deus. Então, o primeiro erro de Sansão é quando ele escolhe andar sozinho. Sabe, tem hora que Deus faz coisa na vida da gente, que a gente se enche de orgulho, e a gente acha que a gente não precisa de ninguém, né? Todos sabem aqui que Sansão tinha força, né? O cara, se desse um burro aqui nessa parede, explodia isso aqui tudo. Então era um cara que tinha força, mas ainda assim tinha uma fraqueza. Diga para quem está no seu lado, diga assim: não existe alguém pobre demais que não tem nada para oferecer. E não existe alguém rico o suficiente que não lhe falte nada. Então, nós precisamos entender isso. Por mais que nós estamos indo bem, às vezes nós estamos cometendo o erro de alguém de fora. Por exemplo, o pastor ele é técnico. Porque ele está vendo, irmão, ó, se você for por esse caminho aí, não vai dar bom não. Mas aí a gente, quando a gente escolhe andar sozinho, você já viu que quando a gente escolhe andar sozinho, a gente começa a não querer mais ouvir ninguém. Então, para ter uma jornada feliz, nós precisamos fazer o oposto disso aqui. E eu quero acelerar aqui. Esse é o primeiro erro de Sansão. E o segundo erro de Sansão, ele perdeu a capacidade de ouvir. Segundo erro, ele perde a capacidade de ouvir. Provérbio 18, 13, por gentileza. Dá uma glória a Deus aí, irmãos. O que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para a vergonha sua. Tem gente, irmão, que você para conversar com ele, você não fala nada. E na hora que você vai falar, ele te cobre. Não, porque assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Alguém aqui já conversou com alguém assim, que fala sozinho, fala demais, e aí você não consegue nem falar com ele? Então tem gente que é assim. Principalmente quando fala de um propósito, de um projeto. Então, às vezes, ele não consegue ouvir, às vezes ele não consegue, né? Não, isso aqui está errado. Diga para quem está do seu lado, diga assim: é melhor ouvir. Diga assim: quem ouve mais é mais sábio. Então, sábio não é o que fala muito, sábio é o que ouve mais e obedece mais. Então esse vai permanecer na direção do Senhor. O terceiro erro de Sansão. Primeiro erro, escolheu andar sozinho. Segundo erro, perdeu a capacidade de ouvir. Terceiro erro, não era mais arrependido. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Vamos ver. Aleluia. E não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu e serás bem sucedido. Diga para quem está perto de você, diga assim: para ter uma jornada feliz, existem 10 mandamentos na Bíblia, no livro da lei. Amém, queridos? Então, se você meditar nesse livro de dia e de noite, você vai ter um caminho feliz, uma jornada feliz para a glória do Senhor Jesus. Amém? Quarto erro, não era submisso a Deus. Malaquias 3,18. Eu não preciso nem abrir. Não era submisso a Deus. Sansão chegou a um ponto, diga para quem está perto de você, diga assim: um abismo gera outro abismo. Você vai perceber que Sansão, ele começa fazendo uma escolha de andar sozinho. E essa escolha
como não tem ninguém para orientá-lo, como não ouve ninguém, como não tem mais princípio, como não tem mais nada, então vai só aprofundando. Já viu aquela pessoa que você está olhando para ela, você está vendo que ela está se aprofundando, você está vendo que ela está tomando uma direção errada, mas ela parece que não enxerga isso, é ou não é? A pessoa ela não enxerga que ela está tomando uma decisão errada, que ela está tomando uma direção errada, e aquilo depois vai trazer uma consequência, e uma consequência de dor, uma consequência de tormento. Então, eu estou acelerando aqui para me entrar em umas outras partes aqui que vai me dar mais argumento para falar, viu, irmãos? Não era mais sobre isso, né? Então, vou recapitular. Primeiro, escolheu andar sozinho. Segundo, perdeu a capacidade de ouvir. E isso aqui serve também para líderes, né? Isso aqui é uma palestra muito boa para líderes. Perdeu a capacidade de ouvir, não era mais arrependido, né? Ou seja, o que fazia é como se diz, eu mesmo, se eu fiz, acabou, não peço perdão, não estou nem aí, não vou voltar atrás. E a nossa vida, nós sabemos que quando nós, o perdão, ele é como se o caminho do Senhor fosse esse aqui para você. Então, quando você começa a entrar, o perdão, ele te traz de volta e te coloca na direção do caminho certo. Por quê? Porque você está reconhecendo, amém? Você está sendo arrependido e reconhecendo a soberania do nosso Deus. O 4, a partir de aqui, né? O 5, a partir daqui nós já temos mais alguns argumentos. Quinto erro, não orava a Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11 e 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11 e 12. Vamos lá. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Próximo. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós dele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então aqui, o quinto erro, não orar. Por favor, coloca em Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. Eu estou te dando uma orientação aqui sobre o que é a partir de hoje você sair daqui e dizer, poxa, quer dizer que terminou a campanha da Jornada Feliz, e agora? O que vai ser? Eu estou te dando algumas dicas para que você permaneça no caminho da Jornada Feliz. Amém? Eu vou sempre recapitular para você entender os erros de Sansão. Então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Diga assim, a oração é a chave da vitória. Quem ora tem resposta. Diga, Deus não é mudo e Deus não é surdo. Repete com mais força, diga assim, quem ora tem resposta. Deus não é mudo e Deus não é surdo. Diga, quando eu peço, Ele responde. Amém, querido? Mas para você pedir, aí aqui eu entro. Ok. A primeira coisa, o primeiro erro, ele escolheu andar sozinho. A segunda coisa, ele perdeu a capacidade de ouvir. E percebe que esses trem vai só gerando esfriamento espiritual. Tem gente que tem vontade de orar, mas não tem força. Que é o que é diferente. Irmãos, quanto mais você vai na igreja, quanto mais você está nos pés de Jesus, mais você se aproxima e mais você tem vontade de orar. Mas quanto mais você distanciando, tem gente que, eu já ouvi pessoas dizer assim, quer saber de uma coisa? Hoje é quarta, eu não vou lá não, vou deixar para ir domingo. Aí o que é que vai acontecer? Então, quinta, sexta e sábado, Satanás vai aproveitar para arrumar alguma desculpa, para quando chegar domingo ele dizer assim, eu já não fui quarta, não vou hoje também não, vou deixar para começar a semana que vem, que eu vou a semana toda. Tem gente que não tem que faz isso. E aí, quando essa pessoa assusta, já tem um mês que ela vai na igreja. Por quê?
Porque uma coisa vai levando a outra. Deixa de ser submisso a Deus. Deixa de ouvir a voz de Deus. Porque eu falo o seguinte: enquanto você canta, você adora, você fala com Deus. Mas no momento da palavra, Deus fala com nós. É Deus que fala com nós. Então, querido, nós temos que ter cuidado com esse esfriamento. E eu falo para os irmãos, a igreja no Brasil, ela está sendo preparada para o último avivamento. Escuta o que eu estou dizendo. Eu fiquei só 2 dias na semana da liderança. E nos 2 dias, o que Deus mais falava no meu coração, através do testemunho da irmã, na segunda, e através da palavra daquele homem batista, eu não sabia nem o que era Pentecoste, ele falando, Deus só batia no meu coração e dizia assim: eu estou preparando a minha igreja para o último avivamento. Pega na mão do teu irmão que está perto de você e diga assim: está na hora de acordar, meu irmão. Diga para ele assim: está na hora de levantar a cabeça. Diga para ele: está na hora de seguir em frente. Não está na hora mais de parar. Diga para ele: não está na hora mais de esfriar, não. Está na hora de romper. Está na hora. Tropeçou aqui, meu irmão. Ele levanta e continua. Furou o pé, tira o espinho e continua. Sabe por quê? Porque tudo que Satanás quer é que nós, a partir de agora, afastamos da direção de Deus. Porque Jesus está nas portas, ele está batendo a porta. Ele está batendo a porta. Aleluia. Eu gosto muito de pregar isso, irmão. Eu estava em Oliveira esse final de semana com a minha esposa. E quando eu comecei a pregar essa mensagem lá, eu não gosto de sair com o Jorge, não, irmão. Misericórdia. Eu saio com o Jorge aí, ele já fica assim: vai pegar uma mãozinha hoje? Mentira do Espírito. Então, irmãos, e eu comecei a falar sobre o nome de João e o nome de Jesus, que não foram nomes dados pela terra, por terráqueo. Foi nome que o anjo Gabriel já desceu com ele do céu. Quando Gabriel visita Zacarias, diz: olha, sua esposa terá um menino e você colocará o nome dele de João. Então nem foi o pai que colocou, o nome já veio do céu. Jesus a mesma coisa. Quem coloca o nome no filho é quem? Quem? É quem, gente? É os pais. A minha esposa fala que se lá em casa eu fosse colocar o nome dos meninos, os meninos chamavam, um chamava Manelli, o outro chamava Joana Darca, né? Ela disse que é terrível. Aí ela começou a arrumar esses nomes com esses meninos. Vocês não sabem o nome dos meus filhos. Vocês conhecem ele como Samuel, conhecem ele como Daniel. Mas o nome dele é Ítalo Samuel e o nome do outro é Ícaro Daniel. E dizendo ela que é eu que escolhi o nome dele. Mas é uma bênção. Então, irmãos, ali, quando eu falei sobre isso, que João e Jesus, eles desceu, o nome deles desceu do céu, aí eu virei para a igreja e falei assim: mas está pensando que foram só eles? Tem um nome novo para você também. Aí eu citei Apocalipse 2,17, irmão, aí não teve como pregar mais. Ali naquela hora Deus falou comigo assim: está vendo aí? Que eu estou preparando a igreja para o último avivamento. A minha esposa está ali em testemunho, não teve como pregar não, pastor. Não teve. Eu tomei um susto, irmão, porque voou umas 4 cadeiras de ferro pro ar, gente tombando e chorando, um pau quebrando, e eu falei: Jesus, segura o povo. Porque Deus está preparando o nosso coração para o último avivamento. Mas o que Satanás vai fazer? Da mesma forma que existe uma promessa de Deus, pastor, para um avivamento, Satanás também não está parado. Ele está trabalhando para tentar desanimar você. Ele está trabalhando para tentar, querido, paralisar você. Escuta uma coisa: Deus não precisa de muito, porque Ele é o muito. Deus precisa do seu pouco para Ele transformar em muito na sua vida. Pastor, a minha fé está pouquinha, pastor. É esse pouquinho de fé que Deus precisa. Pastor, eu estou orando um pouquinho, pastor. É esse pouquinho que Deus precisa para transformar a sua vida. O muito é Deus, querido. É o seu pouquinho que Deus quer. Mas tem que ter alguma coisa. Diga para o seu irmão: tem que ter alguma coisa.
Você já pensou se Elias chega naquela viúva e ela não tivesse nem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, ele ia multiplicar o quê, irmão? Se não tem nada, nada vezes nada é igual a nada. Então é nesse pouquinho de força que você tem que Deus está nele. É nesse pouquinho de ânimo que você tem que Deus está nele. Os últimos tempos agora, irmão, está terrível. O diabo está dando mal, não. Está tirando a vontade de ir para a igreja, a vontade de congregar, a vontade do povo celebrar a Deus. Diga o seu irmão que está do seu lado, diga: se dormir, eu fico em casa. Diga para ele: para dormir, eu fico em casa. Irmão, aqui é lugar de celebrar, de festejar o Senhor. É ou não é? Joga a mão para cima, bate palma para Jesus aí, você vê que coisa bonita. Olha aí, ó, que coisa maravilhosa. Isso aqui vai ser uma igreja acordada, que vai morar no céu, que vai adorar o Senhor. Aleluia! Vamos lá, vou recapitular. Primeiro erro: escolheu andar sozinho. Segundo erro: perdeu a capacidade de ouvir. E eu falo, irmãos, como pregador, e está aqui o Zinho, né, o fundinho que roda aí os Brasilzão de meu Deus. A gente sabe bem o que é isso. Se a gente não tiver. Aí eu falo, vocês já devem ter ouvido isso por aí. Tem pregador que chega, pregador e cantor. Eu não sei se o Zinho falou aqui, mas ele é assembleano, né? Do pé roxo. Então congrega algum vespasiano, né? Dizimista. Então assim, de vez em quando ele manda mensagem para mim: e aí, pastorzão, chegou da agenda lá? Cheguei, já tirou seu livro para pronto, para pronto. Então eu não penso, irmão. Então se a gente não ouvir, né, a gente precisa ter pessoas assim na nossa vida. Você precisa ter. Então a gente como pregador, então assim, como é que chega um pregador aqui e diz assim: não, eu sou pregador itinerante. Rapaz, tudo bem. Pregador itinerante é aquele que recebe vários convites, nada mais, nada menos é do que isso. Que roda muito. Mas todo pregador e todo cantor tem que ter um endereço. Tem ou não tem, irmão? Tem ou não tem? Como é que eu chego no lugar aí para pregar? Eu chego lá: só é de onde? Sou de Santa Luzia. Sou congrega onde? Eu não congrego, não. Isso não existe, né? Aí vai fazer igual Sansão, um erro atrás do outro, daí a pouco, né? Está lá se dando mal. Então vamos lá. Primeiro erro, recapitulando: escolheu andar sozinho. Segundo erro: perdeu a capacidade de ouvir. Terceiro erro: não era mais submisso, não era mais arrependido. Quarto erro: não era submisso a Deus. Quinto erro: não orava a Deus. Se nós já lemos. Agora o sexto erro: casamento mal estruturado. Diga assim: um abismo gera outro abismo. Por gentileza, Juízes capítulo 14. Fazer exame de vista mesmo. Juízes 14, do 1 ao 3. E desceu Sansão. Os nomes estranhos, não sei ler esses daí não. E vendo é isso mesmo aí, uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher nesse lugar aí, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-a por mulher. Próximo. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos? E nem entre todo o povo, nem entre todo o povo, para que tu vais tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus. Diga assim: Sansão agora estava andando só pela emoção. Então percebe que. Então, sabe onde é que ele enquadra aqui? No primeiro erro, no segundo, perdeu a capacidade de ouvir, porque o pai vai aconselhar, o pai vai falar com ele. Irmãos, Deus me deu um negócio aqui dentro desse texto agora, que eu quero profetizar. Levanta a sua mão assim, levanta a mão.
Você sabe o que pai de Sansão estava pregando, pastor Elias? Olha que violento isso. Sabe o que pai de Sansão estava pregando? Ei, igreja amada, igreja militante do Senhor, você tem um Deus vivo, dono do ouro e da prata, dono de tudo e de todos. Você não precisa procurar no Egito o que Deus tem para você em Israel. Você não precisa procurar, ei, lá no mundo, o que Deus tem para você aqui, dentro desse lugar agora. O que você não precisa buscar lá fora, o que Deus preparou. Escuta, você não precisa ir lá no Egito buscar aquilo que Deus tem para te dar em Israel. Vai sair de Israel, vai sair de Israel. Você não precisa ir lá fora buscar, querido. É isso que ele está dizendo. Você não precisa ir lá fora buscar, tem aí no meio do povo de Israel. Mas Sansão tinha perdido a capacidade de ouvir. Irmão, se o sujeito não está ouvindo nem pai nem mãe, vai vir pastor, acabou. E aí, eu costumo dizer que é o seguinte: os primeiros erros de Sansão, eu imagino Deus olhando para ele dizendo assim: mas dá tempo. Mas quando chega nesse sexto aqui, aí ele fere um princípio. Qual é o princípio? Filho, honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá e os teus dias se prolonguem sobre. Diga assim: aconteceu tudo ao contrário, por causa da desonra. Está pegando, irmão? Ei, filho, olha, você que é filho aí, independente da idade, quer ter uma jornada feliz, pega esse princípio e leva para dentro da tua vida. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e os teus dias se prolonguem sobre a terra. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Vamos lá. O sétimo erro de Sansão: falta de consagração. Juízes 16, 1. Aleluia. Juízes 16, 1. E foi Sansão a Gaza e viveu ali, e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Eu vou pular esse negócio de entrou a ela porque ainda tem menina aí. Mas vocês sabem o que eu estou falando. Ele namorou com ela. Só que, se você for lá no princípio, quando Deus está dando a regra para a mãe de Sansão, Deus está falando: esse menino não pode tocar em pura, esse menino é brasileiro, esse menino não pode cortar o cabelo, pode ter na esse menino não pode ir, esse menino não pode beber aquilo, esse menino não pode fazer aquilo outro. Eu ouvi o pastor Moisés Leopoldinho trazendo uma mensagem, e eu endoidei com aquela mensagem. Dei até 3 pulinhos lá dentro do quarto e dei um glória. Sabe por quê? Tem mãe que criou o seu filho dentro da igreja, e aí a mãe hoje fica se culpando porque ele se afastou. Deixa eu dizer uma coisa, olha para cá. O seu dever é criar, amém, queridos? É ensinar. Agora, não, depois que ele tem por gente, querido, não adianta a mãe e o pai ficar se culpando, mas não. Ei, porque meu filho, não, irmãos, esquece isso. Você fez o seu papel de mãe, você fez o seu papel de pai. Agora o seu filho precisa fazer uma escolha, e a escolha é para todo mundo. Aquele que confessar o Senhor Jesus como seu Salvador, esse alcançará galardão e terá direito à salvação. Que tem de pai por aí, irmão, sofrendo porque o filho afastou, né? Mas eu sou pai, eu sou mãe. Sim, a gente sente, mas o que eu estou dizendo é que você não deve ter culpa disso. Não deve ter culpa. Samuel tem 18 anos. Desde Samuel é berço no berço, né? Já no berço, dentro na barriga, a mãe já cantava, né? Não ouvia a palavra. Então está ali, foi criado, foi ensinado. Eu sei que ele não vai fazer se eu não quebrar as duas pernas dele, mas já está ameaça santa, né? Ameaça santa.
Mas se ele amanhã resolver fazer, pô, meu amigo, você sabe o caminho, você conhece. Está entendendo? Você conhece o caminho, né? Então é isso. Vamos lá. Oitavo erro. Não levava mais a sério as advertências de Deus. Juízes 15. Juízes 16, do 15. Juízes 16, 15, versículo 15. Então ele lhe disse: como dirás, tenho-te amor, e não estando comigo o teu coração, já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Olha para cá. Satanás todo dia envia uma Dalila na tua vida. É uma Dalila espiritual, viu? Todo dia ele via um jeito querendo descobrir o seu ponto fraco, querendo descobrir a sua fraqueza, para ele trabalhar diante disso e derrubar você de vez. Todo dia. Pula aí, por favor. 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias, diga assim, meu irmão, diga assim: o que o diabo mais tem é tempo. Diga que o diabo não tem pressa. E importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Pula, por favor. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou na vara pela... Ele disse: nunca passou na vara pela minha cabeça. Ou seja, aqui ele está falando e confessando aquele princípio que mantinha ele em um caminho que levaria ele em uma jornada feliz. E aí vocês vão ver o que esses 8 erros para cima fez com Sansão. Essa parte aqui eu gosto. Porque, irmão, vou falar para você uma coisa. Sabe aquele sujeito ou aquela sujeita que dá um trabalho terrível? Sabe? O trabalho do pastor que cuida, que ama. Sabe? Que não toma uma atitude na vida, não toma uma decisão na vida. Sabe? Sabe aquela pessoa... Irmão, quem é aqui que já convidou alguém para a igreja ou já falou de Jesus para ele, que ele ficou com ar de deboche com você? Alguém já fez isso? Pois é, eu também já. E se não fosse pecado, você sabe o que eu queria? Mas é pecado. Eu queria que Jesus me desse a oportunidade, no dia que eu estiver subindo, para me ver assim, para falar assim: tchau, para lá. Ó, fui, viu? Fui. Sabe por quê, irmão? Tem gente que Deus cura ele, pastor. E você vai: agora não, eu tenho muito para curtir ainda. Eu tenho que curtir. Irmão, é porque é pecado, mas tem gente que Deus podia dar a gente a oportunidade de dar um tchauzinho para ele no dia que nós estivéssemos subindo. Porque é tanta gente falar, tanta gente insistir, tanta gente visitar, mas não toma uma atitude, não toma uma decisão na vida. Aí fica difícil. Sansão teve um pai e a mãe, orientou, foi lá, falou: meu filho, e aí, meu filho, faz isso. Mas aí ele fez. E aí se lascou tudo, né? É assim. Último erro de Sansão. Eu aqui nem falo que foi erro, mas não. Diga para o seu irmão assim, diga assim: voltando ao propósito. Diga assim: se Deus tem um projeto de salvação para a vida de alguém, diga assim: até na hora da morte ele vai encontrar com Deus. Vamos lá. Último, o 9º erro. Presta atenção no 9º erro. Tem gente que acha que é de uma hora para outra. Eu nem considero até o 8º erro. Mas o 9º eu já considero uma sentença dos erros acima, uma consequência. No 9º,
tornou-se Sansão palhaço na mão dos filisteus. Tem gente, irmão, presta atenção uma coisa. Quem brinca muito com Deus, vira palhaço na mão do diabo. Presta atenção, presta atenção. Quem brinca com Deus, faz gracinha com o diabo. Tá pegando, irmão? Eu vou falar de novo. Ninguém dá glória, não. O problema é seu, mas deixa eu falar aqui uma coisa. Quem brinca demais com Deus, olha pra cá, o diabo está lá dançando forró e se alegrando com a capetalhada no inferno, dizendo assim: esse aí vai chegar a hora que nós vamos brincar com ele também. Você não quer bola? Ainda bem que Jesus me tirou da cachaça, né? Do forró, porque pensa no baixinho forrozeiro, era ele. Só via a poeira cobrir. Irmão, eu conheci essa mulher minha com 15 anos, a praga ruim já me fumava e ainda me ensinou a fumar ainda. Fumava e me ensinou a fumar, dona Nilson. Sabe, acredita num negócio desse? Aí depois nós falamos juntos. Disse assim: agora Jesus vai libertar os dois. Eu acho que Jesus botou eu na vida dela para libertar nós dois juntos, né? Porque uma benção. Irmão, essa mulher já passou coisa. Um dia eu vou pedir o pastor para cuidar para contar um testemunho aqui, né? Da minha vida mais a dela. Mas aí já aguentou, né? Ela orou muito, né? Para mim estar aqui hoje, orou muito. Faz raiva até hoje, mas de vez em quando, né? Dou graças a Deus pela minha esposa. Amém? É por isso que eu vou ensinar um segredo aqui para alguns maridos, ó. Presta atenção. Presta atenção. Mulheres, eu acho que o seu marido ele não deve ver você numa pia de vazio e chegar para você e dizer: deixa eu lavar para você. Tem hora que eu vejo uma pia vazia lá em casa, e aí eu já tenho um segredo. Eu falo: peraí que eu vou dar um jeito nisso agora. Eu corro lá, compro um coco geladinho, boto o canudinho dentro, e aí ela fica aqui, ó, no pé da pia lavando vazio, ó. Irmãos, e ainda me chama de bem. Irmão, minha esposa eu agrado ela com a bandejinha de uva e com um pouco de água gelada. Agora tem umas esposas aí, meu amigo. O negócio é mais baixo, né? Por gentileza, abra aí no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 25, por favor. Vai adiantando lá. 25, olha lá. E sucedeu que, alegrando-se o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. Meu Deus. E chamaram a Sansão do cárcere que brincava diante deles e fizeram-o estar em pé entre as colunas. Põe o próximo versículo aí, deixa eu ver. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalte as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. No próximo, por favor. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Agora presta atenção uma coisa. Isso aqui me intriga. Eu vou perguntar para quem entende de Bíblia. Pastor Gleison. Escuta. Qual era o propósito de Sansão? Que Deus enviou Sansão? Já que a mãe dele era estéril, Deus enviou ele. Qual que era o propósito? O texto diz que ele começaria a livrar. Está pegando, irmão? Sansão vai começar a livrar Israel da mão dos. Diga assim: Deus chama Sansão para matar Filisteu.
Mas Sansão começa a fugir do propósito de Deus, sim ou não? Ele começa a escapar do propósito de Deus. Não, eu, ao invés de matar filisteu, eu vou namorar com uma delas. Mas só que você vai ver o texto aqui, que, escuta, eu não vou prosseguir no texto não, mas aqui vai dizer que eles pegaram Sansão, arrancaram os 2 olhos de Sansão. Pega isso, diga assim: Sansão está cego. Está cego. E eles colocaram Sansão ficava no redemoinho, rodando, e aquele redemoinho rodando, e ele ficava ali. Por quê? Porque ele não tinha direção. O texto diz que a cegueira de Sansão, até quando ele ia palpar alguma coisa, era motivo de alegria. Os filisteus saltaram de alegria e até rolaram no chão de tanto rir. Mas Deus não criou Sansão para uma jornada dessa. Deus fez Sansão para uma jornada feliz. Mas jornada feliz tem princípios. Jornada feliz tem mandamento do Senhor. Se eu não obedecer ao mandamento, eu vou até caminhar, mas a minha jornada não será feliz. A Bíblia diz que ele se torna um palhaço agora na mão dos filisteus. Fazer gracinha para os filisteus rirem. Diga comigo assim: voltando ao propósito. Sansão, pula aí o versículo, põe o próximo para mim. Irmão, você sabe que a hora que é fácil a gente ignorar Deus ou brincar com Deus? É quando tudo vai bem na nossa vida. Irmão, não tem um. Pastor a igreja. Lá no Duquesa, só lembra disso, essa história. E aí, mais em cima que eu assento. Aí eu vou lavar uma tuba de branco, fazendo uma cura na beira daquela rua. Era vendo, eu estou lá na igreja mexendo lá, pintando uma menina e passou. Com a mocinha. De repente ela vai descendo, ela escorregou. Uma perna dela foi para frente, a outra ficou para trás. Adivinha quem foi que ela gritou? Ela deveria ter gritado, no choro não sei o quê, deveria. Aí na hora do apuro, ela gritou: meu Deus! Falei: Jesus. É por isso que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Sansão estava forte. Meu Deus. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Irmãos, ele agora nem estava preocupado. Por que ele não orou dizendo assim: Deus, me coloca de volta no propósito, o Senhor me chamou, foi para matar filisteu, eu tenho a oportunidade de matar agora. Ele está preocupado com os olhos dele que foi arrancado. Mas mesmo assim, irmãos, quando nós, olha, por isso que você repetiu no começo, Deus não é surdo e Deus não é mudo. Quando você ora, Deus responde. Quando você ora, Deus atende. A Sansão podia estar todo destruído, pastor, podia ter cometido todo tipo de pecado, mas ainda assim, quando ele orou, Deus ouviu a oração dele. A Bíblia diz que ele começou a balançar aquele pilar, queridos, aonde ele estava. Ele começou a sacudir aquele pilar e de repente tudo aquilo veio abaixo. Ou seja, pastor, o senhor está querendo dizer que Sansão matou? Eu não sei se Sansão matou ou deixou de matar. Eu só sei de uma coisa: que ele cumpriu aquilo que Deus queria que ele cumprisse. Querido, você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça, querendo você ou não querendo, você vai fazer. Porque se Deus te chamou, querido, Ele te chamou com um propósito. Ozinho, vem cá, filho, sobe aqui. Irmão, sai do seu lugar, vem cá na frente, deixa eu orar. Nenhum erro de percurso vai afastar você do propósito do Senhor.
Eu te costumo dizer que o problema não é errar, o problema não é falhar, o problema é não arrepender e não consertar diante disso. Pode chegar mais à frente para dar mais espaço para os irmãos, o obreiro aí, se der, bota para trás um pouco, cabe todo mundo. Goiás. E louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um projeto, irmão, na sua vida. E os planos do Senhor não podem falhar. O primeiro erro de Sansão. Chega mais para cá, deixa o pessoal passar para chegar mais para cá. Isso. Escute. O primeiro erro de Sansão, ele escolheu andar sozinho. Olha para esse irmão que está no seu lado e diga para ele assim: eu preciso de você, meu irmão. Não, meu irmão, diga com voz profética que eu preciso de você, meu irmão. Diga assim: me ajude. Diga: ora por mim e eu vou orar por você. Então você já não vai cometer o mesmo erro de Sansão que foi o primeiro. O segundo erro de Sansão, ele perdeu a capacidade de ouvir. Diga para quem está do seu lado, diga assim: meu irmão, eu estou ouvindo. Se tiver alguma coisa para mim falar, fique à vontade. Diga: eu continuo ouvindo. Eu não perdi a capacidade de ouvir. Aleluia, Jesus. Ele não era arrependido. Vira para o seu irmão e diga assim: meu irmão, minha irmã, me perdoa no nome de Jesus. Diga assim: eu posso ter falhado contigo, eu posso ter errado. Agora levanta a mão para o céu e diga assim: me perdoa, Senhor, no nome de Jesus. Eu posso ter pecado, posso ter falhado, mas estou arrependido. Diga assim: Senhor Jesus, eu obedeço ao Senhor, serei submisso ao Senhor. Diga: Senhor Jesus, eu vou continuar orando. Diga: eu vou continuar orando. Você que é casado, levanta a mão e diga: Senhor Jesus, abençoa o meu casamento, que o meu casamento seja estruturado, em nome de Jesus. Toda a igreja levanta a mão e diga: Senhor Jesus, me dá força para eu me consagrar a cada dia ao Senhor. Feche seus olhos, põe a mão sobre o teu coração. Deus, oi. chegando, Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Louvado seja o nome desse Senhor Jesus. Eu andei sem destino, perdido na estrada da vida, fui na outra
eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão das garras da morte. O Senhor me levou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a ver. Eu não descobrei, mas já estive mal. Só dia de sol, mas já fui devorar. Fui bagulheriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui vonte seca, eu sou o céu. Alma ferida, coração quebrado, Jesus conservou. Eu estou bem, mas já estive mal. Só fui avisado, mas já fui devorar. Fui barco na deriva, fui doce, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui vonte seca, já sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus conservou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus